Bom dia, meus alunos do quarto ano B. Vamos começar nossas aulas. Hoje, segunda-feira, dia 18. Nosso cronograma aqui, nós vamos ver a atividade 1 e 2 dessa apostila aqui, o Aprender Melhor, que todos vocês devem estar em mãos, né? Temos a apresentação aqui da apostila. E vamos à nossa primeira atividade, atividade 1, tem um texto aqui para vocês lerem e depois responderem as questões, né, sobre compreensão textual. Então, nós vamos ler e responder. Todas as questões dizem respeito à leitura do texto e sobre ao gênero. O gênero desse texto a gente já trabalhou em sala de aula, né? Ele usa personagens com atitudes de seres humanos, né? É a característica principal deste gênero textual. Eu não vou falar aqui qual é, porque tem até escrito aqui no texto, não vou dizer aonde, vocês vão procurar. Mas todas as características do texto, esse a gente já trabalhou em sala de aula. E eu vou tentar ser rápido para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Vou fazer uma leitura aqui para ajudar aqueles que tiverem com dificuldade na leitura. Prestem atenção, o macaco e o gato. Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa e pintam o sete. Um furta coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio. Outro arranha os tapetes, esfiapa as mofadas e bebe o leite das crianças. Mas apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai ganhando sempre. Foi assim no caso das castanhas. A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora à horta colher temperos. Vendo a cozinha vazia, os dois malandros se aproximaram. Disse o macaco: Amigo bichano, você que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. Pronto, uma. Agora aquela de lá. Isso. Agora aquela gorducha. Isso. E mais a da esquerda, que estalou. O gato as tirava, mas quem a comia? Gulosamente, piscando o olho, era o macaco. De repente, eis que surge a cozinheira furiosa de vara na mão. Espere aí, diabada! Os dois gatunos sumiram-se aos pinotes. Boa peça, hein? Disse o macaco lá longe. O gato suspirou. Para você que comeu as castanhas, para mim foi péssima, pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum, sem saber que gosto tem uma castanha assada. Repare aí que temos agora umas questões para você responder. A primeira, qual o gênero textual, a segunda, o que leva você a pensar sobre isso, sobre esse gênero, o que foi que fez você identificar que era esse gênero, onde acontece a história, quais são os personagens do texto, o que quer dizer a expressão pintam o sete. O que é que você entendeu que o texto quis dizer quando ele disse que eles pintavam o sete? O que o gato e o macaco costumam fazer? Tem a sétima questão. O que você acha
da atitude do macaco. Temos aqui, ó, se liga no gênero. Ele fala sobre o gênero, que é um texto bem curto, né? Fábula é uma narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou verso, né? E em verso, e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. Isso a gente já falou muito em sala de aula. Eu lembro que a gente já tinha trabalhado o gênero fábula, estava entrando no diário e eu fiz muitas atividades sobre fábula. Espero que vocês estejam bem lembrados ainda, né? Tem a 8ª questão, leia o texto novamente, retire do texto as palavras em destaque. Quer dizer, você vai voltar ao texto e vai ver que tem 2 palavras lá em destaque, né? Destaque é que elas estão com a cor diferente, estão mais realçadas. E vai colocá-las aí, vai responder a pergunta da B. As palavras iniciam com letra minúscula ou maiúscula. Nessas palavras, as letras maiúsculas foram empregadas por quê que elas foram empregadas com letra maiúscula? Aí você vai respondendo. Nós estamos trabalhando aqui a ordem alfabética, tá bom? E a escrita das letras maiúsculas, né? A gente também já falou sobre isso. Quais são as palavras que a gente deve escrever com letra maiúscula, né? B, observe as palavras e classifique as letras como vogal ou consoante, que vocês também já sabem quais são as vogais, quais são as consoantes. Na 8ª, a 9ª, nós temos um desafio. A imagem, você já sabe, né, que isso aí é um tatu. Tô dando um exemplo. Você vai adivinhar o nome desse gatinho que tem lá na frente aqui, ó, fazendo o joguinho aqui dos enigmas. A palavra tatu, você menos tá, quer dizer que do tatu você vai tirar o tá e vai ficar com o quê? Com o tu. Da palavra faca, ó, você vai tirar o finalzinho da palavra e vai jogando aqui. E da palavra mão você vai tirar só o M. Juntando as letras, vai formar o nomezinho do gato. Nós temos 3 gatos aqui para vocês adivinharem, tá bom? Coloquem os nomes do gato aqui. Respondam aqui a pergunta se vocês devem escrever o nome dos gatos com letra minúscula ou maiúscula. Vejam as letras aqui na 10, leiam todas as letras. E com essas letras forme nomes de animais iniciados por vogais ou consoantes e escrevam nas colunas adequadas. Então, você vai, com essas letras que estão lá em cima, você vai formar nomes de gatos, do nome de animais, né? Não só de gatos, de animais. Alguns que começam com a letra, com uma vogal, né? Nessa primeira coluna, e na segunda coluna que começa com consoante, né? Vamos para a atividade 2. Nossa, eu tô tentando ser sucinta aqui. Atividade 2 é um texto da abelha. Novamente, temos um outro gênero aqui que a gente tá trabalhando. Também já falei sobre esse tipo de gênero. Essa organização textual aí já nos diz que ela não é uma fábula, né? Fábula não se escreve em versos, né? Vou ler também rapidinho aqui para vocês. A abelha. Vocês devem ler isso de novo, pausadamente, tá bom? Vi uma linda abelhinha pousando de flor em flor. 3 olhinhos na cabeça e 2 maiores na frente. Estou falando da abelha, um inseto diferente. Parente do maribondo, ele morre trabalhando. Voando de flor em flor, vai o néctar chupando. Se tomo mel no xarope, com pão, bolo ou no pudim. Lembro da linda abelhinha e das flores do jardim. Como é linda a abelhinha que pousou no meu jardim. Muito bonito, né? Então, qual é o assunto principal do texto? Ó, temos aí 6 perguntas sobre o texto, tá? Inclusive, qual é o gênero aí que se escreve em versos,
Já tô dizendo para vocês que são versos, né? É poema, é uma receita, é um conto ou é uma lenda, isso aí? Número 4, né? Tem o número 3, para que é que serve esse gênero. Lembre que na apostila aqui embaixo, ó, já tem falando sobre o gênero, né? Já dei uma resposta de uma pergunta aí e de outras perguntas que tem aqui também nesse quadrinho, ó. Se liga no gênero. Aí você lê lá, que já é a resposta de muitas dessas perguntas aqui de cima, viu? A 7 coloca as palavras destacadas no texto em ordem alfabética. Aqui a gente vai trabalhar a ordem alfabética. Então, as palavras que estava destacada aqui, lembre, ó, tem algumas palavras destacadas, ou seja, elas estão mais pretinhas, né? Estão em negrito. Você vai escrever elas aqui colocando na ordem alfabética. Você lembra o que é a ordem alfabética, né? Ordem alfabética já tá dizendo, né? Ordem do alfabeto. O alfabeto começa pela letra Z ou pela letra M? Nenhuma das duas, né? O alfabeto começa pela letra B. Ou pela desculpa, gente, pela letra A. E depois da letra A é o quê? O B. E depois do B, o C. E depois do C, o D. E assim sucessivamente, você vai seguindo. Qual é a primeira palavra que você vai botar aqui? Aqui começar com A. Depois, aqui começar com B. Se não tiver B, você vai fazer o quê? Vai deixar de fazer a tarefa por isso? Não. Você vai seguir para a próxima letra, que é a letra C. Se não tiver a letra C também, aí eu vou para D. E assim sucessivamente, tá bom? Ordem alfabética, tem mais uma explicação aqui na apostila. Aí tem a 8ª questão, assinale a única palavra que está fora da ordem alfabética. Ou seja, tem uma palavra aí que está fora da ordem, você vai ver A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Qual é a única palavra que está fora da ordem alfabética? Número 9. Leia e circule a primeira letra da palavra e escreva no quadrinho. Olhe, preste atenção que todas essas 4 palavras estão com a primeira letra, ó, iguais. Você vai escrever ela aqui. Na letra B, o que essas palavras têm em comum? Tá na cara, né, meninos? B. Agora observe a segunda letra dessas mesmas palavras e escreva na ordem alfabética. Lembre, essas palavras, essas 4 palavras que vocês usaram aqui, inclusive a primeira já está aqui. Então, se todas têm começa com a mesma letra, como é que eu vou organizar ela, tia, em ordem alfabética, se todas começam com A? Eu vou olhar, ó, justamente para o quadrinho que está aqui, vou olhar para a segunda letra. Qual é? Ele já deu uma dica aqui, ó, que é com L. Depois do L é o quê? O M. Será que tem algum que depois da letra A é com M? Se não tiver, você pula para qual? Para a próxima. Depois do M é o quê? O N. Então, você vai aqui e procura qual a letra que depois da letra A, que é a letra A se repete em todas, qual é a da letra N, né? E assim você vai sucessivamente respondendo aqui esses quadrinhos. Tem dica aqui, ó, fique ligado, é a explicação que eu acabei de dar para você. Leia e circule, número 10, leia e circule a primeira, segunda e terceira. Aqui você já vai circular as 3 primeiras letras e vai observar que elas têm algo em comum, ó, escrever aqui, tá? Tem a A e a B da 10ª, o que essas palavras têm em comum? Agora, observe a 4ª letra dessas palavras e escreva em ordem crescente. Essas 4 palavras aqui você vai escrever na ordem alfabética. Você vai reparar que as 3 primeiras letras são iguais, então você vai ter que organizar pela 4ª letra, tá? Ordem do alfabeto. E, no mais, é isso. Qualquer dúvida, a gente tira no nosso grupo, tá bom? Beijinhos!